Fala galera, estamos de volta. Na semana passada eu gravei um vídeo indicando 5 ações para vocês investirem, para comprar em junho e dar uma turbinada na sua carteira de investimentos. Eram 5 ações que, na minha visão, são 5 excelentes opções para você investir e diversificar sua carteira em setores bastante resilientes. E o vídeo foi bastante legal, teve muitas visualizações. Vou deixar aqui o card para quem não assistiu assistir, porque o vídeo está muito bacana. E ele foi tão bacana que muitas pessoas também me pediram para gravar um vídeo parecido, mas indicando fundos imobiliários para investir ainda esse ano e dar uma turbinada nos rendimentos. E é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu vou indicar para vocês 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, que eu já acompanho há bastante tempo e que, na minha visão, são 3 excelentes opções para você acrescentar na sua carteira se ainda não investe e dar uma turbinada nos seus rendimentos ainda em 2023. E claro que antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo, eu vou pedir para você dar o like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para um maior número de pessoas. Se inscreva se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que também vai ser ajudado por esse conteúdo. Nos últimos meses, o IFIX, o índice de referência de fundos imobiliários, vem crescendo bastante. Realmente foi uma valorização muito forte e, como sempre acontece, as pessoas já começam a ficar empolgadas e mais otimistas em relação ao investimento em fundos imobiliários. Não só fundos imobiliários, na verdade, o Ibovespa, o índice de referência de desempenho das ações, também vem crescendo muito forte e as pessoas começam a se empolgar, a crescer o otimismo nos investidores para começar a investir novamente na renda variável. E é bem verdade, pessoal, que nos últimos 3 anos não foi nada fácil investir na Bolsa de Valores. Desde a pandemia, depois a guerra da Rússia e da Ucrânia, as eleições aqui no Brasil, um período bastante turbulento, não foi nada fácil vencer esses 3 anos. E agora, quando a gente está podendo ter um sinal de esperança, de otimismo, as pessoas já começam a querer investir com mais intensidade na Bolsa de Valores, e isso é totalmente normal. Quando a taxa Selic saiu de 2% em março de 2021 para 3,75% em agosto de 2022, realmente houve uma migração massiva, de investimentos de dinheiro para a renda fixa. Ainda com a Selic bastante alta, muitas pessoas ainda estão deixando boa parte do patrimônio na renda fixa, claro, por ter mais segurança. Mas já tem boa parte de investimentos já migrando para a renda variável, e a gente viu isso nos últimos meses com forte crescimento tanto do índice de ações como o índice de fundos imobiliários. E eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo também para aumentar seu patrimônio, aproveitar essa subida tanto de ações e fundos imobiliários. E como eu falei, no vídeo da semana passada eu indiquei 5 ações e nesse vídeo eu vou indicar 3 fundos imobiliários para você acrescentar na sua carteira, diversificar os seus rendimentos e principalmente turbinar os seus dividendos ainda em 2023. E sem muito mais enrolação, vamos direto aqui para o primeiro fundo imobiliário, que é o HGRE11, o CSHG Real Estate. É um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas, majoritariamente no estado de São Paulo. É um fundo bastante robusto, tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1,9 bilhão de reais em 19 imóveis, tendo área bruta locável, um ABL, de mais de 202 mil metros quadrados. A carteira desse fundo imobiliário é bastante diversificada, ele tem empreendimentos monousuários, ou seja, apenas um inquilino ocupando um prédio todo, tem também lajes, vários andares de um mesmo prédio, ou até mesmo torres corporativas completas fazendo parte desse portfólio. Os contratos de todos esses empreendimentos dos inquilinos tem uma duração média de 5,1 anos, ou seja, bastante robusto, é bastante tempo e traz segurança, traz uma previsibilidade das receitas que vem dos nossos dividendos, que cai no nosso bolso, e tem também um vencimento da maioria dos contratos acima de 2026. Então realmente é uma condição bastante robusta, bastante resiliente de todos esses contratos de aluguéis do HGR11, que traz bastante segurança para quem é cotista desse fundo continuar recebendo dividendos em mais de 5 anos. E no último mês, esse fundo imobiliário teve uma valorização expressiva, muito em virtude também por ter caído muito durante o período da pandemia, já que ele investe em lajes corporativas e segmento que foi bastante afetado pelas medidas de isolamento social, muitas pessoas trabalhando em home office, mas agora a gente viu que teve um pessimismo exagerado em relação a essa permanência do home office. A gente está vivendo o modelo híbrido agora, muitas empresas pedindo para que os seus funcionários venham trabalhar presencialmente, por questões da cultura, da produtividade,
você, um líder, por exemplo, transmitir, passar os seus serviços para uma outra pessoa. Isso a gente não consegue fazer de uma telinha, né, olhando no computador. Então tem muita coisa agora envolvida, está fazendo com que muitas pessoas voltem a trabalhar na sede das empresas. Então a gente viu essa valorização expressiva em muitos fundos imobiliários de lajes corporativas, e o HGR11 foi um grande destaque porque ele é um dos principais fundos desse segmento, é bastante robusto e tem uma qualidade do portfólio de empreendimentos muito boas, e mesmo com essa valorização, ainda há um desconto patrimonial significativo em relação à cota patrimonial desse fundo imobiliário e a cota negociada no mercado. E é por isso que eu recomendei para vocês, que ainda eu acho uma excelente opção para você acrescentar na sua carteira um fundo imobiliário bastante robusto, que ainda pode entregar bastante valor para você em 2023. E o segundo fundo é o Vinci Logística Fundo Imobiliário, o VILG11. É um fundo bastante interessante, ele investe majoritariamente em fundos imobiliários, em empreendimentos logísticos, tendo o objetivo de obter renda ou ganho de capital na exploração desse tipo de imóvel. Esse fundo tem uma exposição majoritária no sul, no sudeste e no nordeste do país, nos principais estados, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Realmente tem uma carteira bastante diversificada em todos esses estados, em boa parte do Brasil, nas principais capitais, inclusive, que tem o maior poder de renda, né? Então a gente tem grandes centros logísticos nessas principais cidades desses estados. E alguns pontos positivos desse fundo imobiliário é a carteira pulverizada em vários inquilinos, em vários empreendimentos. Então a gente não tem um inquilino só, ou então um empreendimento só, que represente uma parte significativa da receita desse fundo. É bem verdade que ele tem uma exposição significativa na cidade de Extrema, em Minas Gerais, mas é uma cidade que vem ganhando notoriedade nos últimos anos como um grande centro logístico do país. Então essa exposição também é muito positiva, e também tem muitas lojas de e-commerce nesse portfólio, né? Nos últimos anos, com a pandemia, muitas empresas, né, de varejo que apostaram muito no e-commerce, muitas pessoas continuam comprando online ainda, o comércio online vem crescendo muito forte, então essa exposição em Extrema, principalmente na parte do e-commerce, também é muito significativa e traz uma boa resiliência para esse fundo. E outro ponto bastante positivo desse fundo imobiliário é a presença, a participação dos contratos típicos com os inquilinos. Esse tipo de contrato, basicamente, ele segue a lei do inquilinato, e isso permite que ele reajuste os contratos por índices inflacionários como IPCA e GPM. Então isso garante um poder de compra, né? Ou, na verdade, um poder para os acionistas de continuar ganhando renda, às vezes uma renda crescente ao longo dos anos. Então isso é muito positivo, porque se o comércio, se a economia vai avançando, ele consegue reajustar esses contratos, e isso é muito positivo para o cotista. E o terceiro e último fundo imobiliário é o RBRR11, o RBR Rendimento High Grade, um dos principais fundos de papel do mercado. O fundo de papel, ele investe em títulos de renda fixa de natureza imobiliária, ele não investe diretamente no imóvel. Quando investe diretamente no imóvel, o fundo imobiliário ele é conhecido como tijolo, né? Ou seja, aqueles fundos imobiliários que investem em lajes corporativas, em galpões logísticos, em shopping center, né? Você tem um empreendimento físico ali e o fundo imobiliário investe diretamente nesse imóvel. E o RBRR11 ele se destaca nesse mercado porque ele tem uma excelência na qualidade dos CRIs que ele tem no portfólio, né? O certificado de recebível imobiliário, o principal título de renda fixa que é negociado nesse mercado. Então, o próprio high grade, ele significa isso, né? A alta qualidade de crédito dos inquilinos, ou seja, você tem as melhores empresas, com as melhores saúde financeiras, né? Uma robustez que vai garantir que você não tenha uma inadimplência. Na verdade, não garantir, mas o risco vai ser muito baixo comparado com outras empresas, né? Então, majoritariamente, cerca de 93% do portfólio do RBR11 ele é investido em títulos de renda fixa, em CRIs que tem o high grade, né? Maior qualidade de crédito no mercado, e isso traz uma robustez significativa para esse fundo. Mas é claro também que ele tem uma boa parte, cerca de 13%, em investimentos mais táticos, né? Ele aposta ali num outro CRI, por exemplo, que tem um risco maior, mas que pode dar uma turbinada nos rendimentos. Então, cerca de 13% está nesse tipo de investimento que ele consegue realizar um ganho de capital no curto prazo e turbinar os rendimentos para o cotista. A Real Bravo realmente é uma gestora significativa, tem um dos melhores fundos imobiliários do mercado e tem mostrado ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, uma gestão bastante eficiente e entregando bastante valor para o cotista desse fundo. E nos últimos meses,
o RBRR11 tem entregado R$ 1 de rendimento por mês e quando a gente considera isso em relação ao preço do mercado, está pagando no mês um dividend yield de 1,12% ao mês, que dá mais ou menos 14% ao ano. Realmente é um rendimento significativo, um dos maiores do mercado e ainda considerando que tem um perfil, uma qualidade de crédito muito positiva e muito superior a outros tipos de fundos desse segmento. Um dos grandes destaques desse fundo é que nos últimos meses ele sofreu muito com o período de deflação no final do ano passado. Isso prejudicou a rentabilidade, mas agora a gente está vendo uma recuperação desse tipo de fundo que estava atrelado à inflação. O RBRE11 tinha uma grande posição, ainda tem na verdade, em relação à inflação, né? O índice inflacionário corrigindo os CRIs que ele tem no portfólio, e isso a gente está percebendo ainda na relação de cota patrimonial com a cota do mercado. Há um desconto ali de 5%, né? O PVP está em 0,95% e isso é muito positivo, realmente significa que ele está sendo negociado a um desconto significativo para esse tipo de segmento e é uma excelente oportunidade se você ainda não investe em títulos de papel, títulos de CRI. Esse é um dos melhores fundos para você poder acrescentar na sua carteira nesse momento. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer esses 3 fundos imobiliários que eu já acompanho há bastante tempo, alguns deles há mais de 5 anos. Realmente são 3 fundos excepcionais de 3 setores diferentes que eu tenho certeza que vão ser excelentes opções para vocês acrescentarem na sua carteira de investimentos se ainda não investe, expandir o seu portfólio em 3 setores diferentes com 3 fundos imobiliários dos melhores em suas categorias. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu teria o maior prazer em responder a todos vocês. E mais uma vez, por favor, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que também vai ser ajudado por esse conteúdo. Até a próxima!